Então vamos fazer correção das nossas atividades de língua portuguesa e matemática da aula 1. Então vamos à interpretação do texto. Número 1. Sobre qual assunto o livro Desculpe me fala? Então eu coloquei aqui as respostas, sugestões. Você não tem que apagar a sua e deixar igual a minha, mas tem que estar pelo menos dentro do assunto falado, certo? Então eu coloquei uma sugestão aqui. O livro fala que não podemos tratar as pessoas de qualquer jeito, porque elas podem se magoar e um pedido de desculpa pode não adiantar. Então o livro vem falando sobre isso, que às vezes magoamos as pessoas e achamos que pedir desculpa vai consertar, e pode ser que seja tarde demais. Então nós temos que nos controlar, pensar, fazer igual o Lucas lá, né? Contar até 10, pensar direito naquilo que vamos falar, porque as palavras magoam, ações também. Número 2. Como você descreveria o Lucas? Aqui é pessoal, é como... Primeiro vamos entender o que significa a palavra descrever. Descrever significa falar como é. Então, eu vou fazer uma descrição. Eu vou falar o jeito do Lucas. Nós temos dois jeitos de descrever uma pessoa ou coisa, ou um personagem. Você pode falar do jeito que você está vendo, que a gente vê fisicamente. E eu posso descrever a pessoa, vamos dizer, a personalidade dela. Então, o jeito de ser é a personalidade. Qual o jeito de ser do Lucas? Então, o texto deixa claro que o Lucas era irritado, ele era um menino levado e fazia as coisas sem pensar. Então, você coloca do seu jeito, tá? 3. Por que a professora fez a dinâmica do papel com o Lucas? Primeiro, eu vou te explicar o que significa a palavra dinâmica. A dinâmica, muitas vezes, ela é usada... A dinâmica é um jeito de você fazer uma coisa lúdica. Então, o que é essa coisa lúdica? A professora queria explicar para o Lucas que ele magoava as pessoas, só que ela achou um jeito de fazer que ele ia ver. Então, isso é a dinâmica. Ele viu que ele amassava o coração das pessoas. Claro que isso é um jeito de falar, não é? Ele deixava o coração da pessoa triste. Então ela comparou o coração ao papel. Ele amassava o coração das pessoas e o coração ia ficando marcado. Então ela queria que ele visse que depois não tinha jeito de consertar o coração. Então isso é uma dinâmica, a dinâmica do papel que ela usou. Então eu coloquei uma sugestão de resposta, mas você vê se a sua está parecida. E se não tiver, mas estiver dentro do assunto, com certeza deve estar certo. Para ver que as marcas que deixamos em uma pessoa são iguais às que estavam no papel, difíceis de apagar. E também porque vendo é mais difícil, é mais fácil de entender. Então, ele vendo a dinâmica, ele entendeu melhor do que ela só falar. 4. De acordo com a professora, Lucas poderá sempre pedir desculpas quando errar, que todos entenderão. Não. Mesmo pedindo desculpas, as pessoas podem continuar magoadas. Sim. Que não precisava pedir desculpas. Não. 5. Como essa lição ajudou Lucas quando se tornou adulto? Ele aprendeu a controlar as emoções e tratar as pessoas com mais respeito para não magoá-las. Então, na medida que ele viu aquela dinâmica do papel, aquilo entrou nele, não é? A gente só consegue entender quando você internaliza. Então, ele entendeu, ele viu o que é estar magoado, é estar com o coração amassado, com papel, e que depois ele poderia não saber consertar. Então, ele aprendeu a se controlar, que a raiva, na verdade, ela é nossa, não é? Então, você aprende a controlar a sua raiva e não as pessoas pararem de te irritar. Porque se você é irritado, não é a pessoa que te irrita, é você que é irritado. Então, ele aprendeu isso, a se controlar. 6. Por que Lucas sempre contava até 10 quando via que estava se irritando com algo? Para se acalmar. Vamos dizer que foi uma estratégia que ele usou.
vou respirar, vou pensar, vou me acalmar. Então ele contava até 10. Então, na medida que ele contava até 10, ele conseguia ir controlando suas emoções. E ali ele pensava direito no que ele poderia falar para não magoar a outra pessoa. 7. Você gostou da história? Que lição você aprendeu com ela? Aqui é pessoal. Eu vou dar a minha opinião. Eu gostei. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu tive uma outra visão, assim como o Lucas, né? Que essa do coração amassado eu achei bonito, porque a gente precisa entender mesmo que às vezes a gente exagera. Aí a gente acha assim, a pessoa vai entender que eu tava com raiva naquela hora, mas não é bem assim. Não é assim que acontece sempre. Às vezes alguém pode se tornar, pode ficar com a raiva muito da gente para sempre, por causa de uma palavra mal falada, uma ação mal feita. E a gente tem que saber realmente controlar as emoções, não é, gente? Encontre no diagrama 7 palavras relacionadas ao texto. Eu já deixei as palavras aqui todas coloridas para ficar mais fácil da gente entender. Então, nós temos aqui coração. Como eu falei, gente, não precisa imprimir atividade. Você pode, se você achar difícil, né? Você faz o que você achar que dá certo. Mas você pode apenas olhar e responder. Então, nós temos aqui seguro. Aqui nós temos calmo. Educação. Paciente. E mágoa. E aqui embaixo, lição. Prontinho. Então, a matemática, ela vem falando sobre o sistema de numeração decimal. Nós vamos fazer uma revisão do sistema de numeração, porque para passar para frente, primeiro a gente precisa entender a organização do número, né, gente? Então, a palavra sistema, ela quer dizer isso, organização. É como que o número é organizado. E decimal, o que quer dizer decimal? Quer dizer que ele é formado, organizado em uma base 10. O que quer dizer isso? O que você aprendeu lá no primeiro ano, quando você tem o número começa aqui, ó, na primeira ordem, que é a unidade simples. Então, quando você inteira 10, que você aprende lá com material dourado, que é o quadradinho, quando você inteira 10 quadradinhos, você troca por uma barrinha. E quando você junta 10 barrinhas aqui na dezena, você troca por uma plaquinha lá na centena. Então, isso é o que? A organização do número. Então, o que eu quero que você entenda é, eu vou fazer o número. Como eu vi aí conversando com alguns alunos, a dificuldade maior está sendo o quê? Representar a ordem faltosa. Então, vamos supor que você vai representar um número no QP ou no ábaco que não tem uma das ordens. O que eu faço quando não tem uma das ordens? Aqui dentro é muito fácil. Você vem aqui, vamos supor aqui que você tem um número. Então, vamos dizer que aqui tem 2, 3, 4, 5 e 5 cubinhos. Aí não tem aqui na dezena. Então, vamos aqui na centena. Na centena, nós temos uma plaquinha de centena. Aí, você vai retirar esse número. Que número é esse? Então, tem muita gente confundindo quando a ordem está vazia e coloca 2 números lá. Então, não pode. Do mesmo jeito, você tem que colocar o lugar da ordem lá. Ela tá vazia? Tá. Mas qual número que na matemática indica ausência de valor, indica ausência de quantidade? O zero. Então, se não tem nada, o zero indica o nada. Então, como que eu vou fazer esse número aqui? É uma centena. Então, uma centena não tem dezena? É 0. E 5 unidades.
tá? Então, não pode esquecer isso. Aí, se não tiver centena, eu começo o número com zero? Não, nenhum número começa com zero. Então, você vai registrar a ordem faltosa a partir da ordem da frente. Então, se tem a centena, você põe centena. Se não tem centena, você não põe nada. Agora, se você está escrevendo um número, igual está aqui o 105, e falta a dezena, você registra o zero. E se faltasse a unidade, você também colocaria o zero. Certo, gente? Não pode ter dúvida nisso não, tá? Senão você acaba fazendo os numerais errados. Então, vamos aqui à atividade. Então, nós temos aqui, pediu para você representar a letra A, que eu já fiz aqui na frente do material dourado. Você ia representar o material dourado em numeral. Então, aqui o primeiro nós temos uma centena, uma dezena, uma unidade, 111. No 2, nós temos duas placas de centena e não temos a unidade. Tá vendo aqui, ó? Não tem a unidade, aliás, não tem a dezena. Então, o que você faz? Ocupa a casa com o zero. E nós temos 7 unidades, 207. No número 3, nós temos uma dezena, 4, aliás, uma centena, 4 dezenas e 5 unidades. Então, nós temos 145. No número 4, nós temos 4 placas de centena, 3 barrinhas de dezenas e 6 cubinhos. Então, nós temos 436. Na número 5, nós temos 2 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Na número 6, 3 centenas, nós temos 5 dezenas e não tem a unidade. Então, aqui, ó, você vem e complementa a casa com o zero, que não vai alterar o valor do numeral, certo? Então, número 7, nós temos uma plaquinha de centena, então, nós temos 1. Não tem a dezena, o que a gente faz? Coloca o 0. E 5 unidades, 105. Na número 8, nós temos dezenas, 5. Unidades, 9, 59. Na 9, nós só temos unidade, 8. Na 10, nós temos 4 barrinhas de dezena, 4. 3, 43, 3 cubinhos. Na 11, uma placa de centena, uma de dezena. Não temos unidade, então nós vamos colocar aqui, ó, 0 para ocupar a casa, 110. Na 12, nós temos plaquinha, barrinha, 2 e 6 unidades, 126. Na letra B, você ia escrever os numerais por extenso. O que é extenso? A leitura do numeral. Então, o primeiro, 111. O segundo, 207. Terceiro, 145. Próximo, 436. 252. 350. 105. 59. 8. 43. 110 e 126. Então, aqui na letra C, pediu você registrar o numeral no ábaco. Então, como que registra no ábaco? Só para lembrar, você coloca em cada ordem a quantidade que está pedindo lá no número. Então, por exemplo, nós temos 111. Eu tenho uma unidade, uma dezena, uma centena. 207, então, eu vou colocar 7 na unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na dezena não tem nada, então você não vai colocar nada. Como eu falei, o 0 é para registrar que a ordem está vazia. Então, vamos lá para a centena. 1, 2, 350, do mesmo jeito. Não vamos colocar a unidade, porque o 0 indica que ela está vazia. Então, vamos para a dezena. 1, 2, 3, 4, 5. Centena. 1,
2, 3. E desse jeito você faz com todos os outros, tá? Na letra D, você ia decompor. O que é decompor? Decompor em ordens é colocar quantas ordens tem de cada um. Então, por exemplo, 111, uma centena, uma dezena, uma unidade. 207, duas centenas, 0 dezenas, 7 unidades. 145, uma centena, 3 dezenas, 5 unidades. E assim por diante. Então é isso aí, terminamos de corrigir nossa atividade. Se você achar que ficou bom, que está dando para entender direito, mas se também achar que não está dando certo, que não ficou bem claro, me fala, tá? Beijo da tia Andréia.